Pessoal, vamos dar continuidade à resolução de questões de concursos públicos sobre o tema da regência verbal. A próxima questão ela diz o seguinte, ó. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, exceto em. No caso, a alternativa ela quer a alternativa incorreta, errada. Aí vamos lá. Assistimos ontem. O verbo assistir ele tem 3 regências. O verbo assistir, quando ele tem um sentido de você ajudar, de você prestar auxílio, ele é transitivo direto, então ele não recebe preposição. O verbo assistir, quando ele tem um sentido de você presenciar, de você ver algo, ele é transitivo indireto e ele sempre vai receber a preposição a. O verbo assistir, quando ele tem o sentido de você morar, de você residir em algum canto, ele sempre vai receber a preposição em ou a preposição na, no, nas ou nos. Então, vamos lá. Letra A. Assistimos ontem a um belo filme na televisão. O verbo assistir, quando ele tem o sentido de você ver, de você presenciar algo, ele é transitivo indireto, né? Ele é transitivo indireto e ele vai receber a preposição a. Então, nesse caso aqui, é a alternativa incorreta. Por quê? O verbo assistir aí, ele deveria receber a preposição a. Assistimos ontem a um belo filme na televisão. Então, a alternativa incorreta é a letra A. Mas vamos ver as outras questões. Letra B. Os médicos assistiram os doentes. Assistir no sentido de você auxiliar, de você prestar socorro, ele vai ter o sentido, ele é transitivo direto. Então, no caso, ele não recebe preposição. Então, a letra B, ela está correta. Letra C. O técnico assistiu os jogadores no treino. Mais uma vez, o verbo assistir no sentido de você ajudar, de você auxiliar. Então, é transitivo direto. Então, está correto. Letra D. Assistiremos amanhã a. Assistir no sentido de você presenciar, de você ver algo. Então, recebe a preposição a. Então, está correto. Ó. Assistiremos amanhã a. Então, está correto. Letra E. Machado de Assis assistia em. No caso, esse assistir da letra E, ele tem um sentido de você morar, de você residir em algum local. Então, recebe a preposição em. Então, está verdadeiro, tá? Então, resposta dessa questão, letra A. Próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Os professores visam a formação dos alunos. Verbo visar, quando ele tem um sentido de você almejar, de você objetivar, ele é transitivo indireto. Então, ele recebe a preposição a. Então, nesse caso, a alternativa A está correta, porque aí esse acraseado, ele tem a presença da preposição a com o a artigo, então está correto. Letra B, o fiscal visou os documentos, ou seja, o fiscal assinou os documentos. Verbo visar, quando ele tem um sentido de você assinar algo ou você mirar algo, ele é transitivo direto, então não recebe preposição. Então a letra B está correta do ponto de vista da norma. Letra C. O atirador visa o alvo, ou seja, o atirador mira. Então, o verbo visar, quando ele tem o sentido de mirar, ele é transitivo direto, não recebe preposição. Letra D. Então, a letra C está correta, tá? Letra D. Visamos a um futuro feliz. O verbo visar, quando ele tem um sentido de objetivar, almejar, ele é transitivo indireto. Então, ele recebe a preposição a. Então, está correta, tá? E letra D. Os desempregados visam. Ou seja, verbo visar com o sentido de objetivar, de você almejar. Então, recebe a preposição a. Então, a incorreta é a letra E. Por quê? Após esse verbo visar da letra E, viria uma preposição a. Visam a melhores condições. Então, a alternativa que está errada é a letra E. Vamos para o próximo slide. FGV. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Letra A. As crianças, obviamente, preferem. Quem prefere, prefere
algo a algo. Então, o verbo preferir sempre vai receber a preposição a. Então, nesse caso aí, essa alternativa está incorreta. Por quê? Aí, ó, prefere mais doces do que. Então, está incorreta. A frase, corretamente, ela seria a seguinte forma, ó. Preferem mais doces a legumes e verduras. Então, está incorreta. Letra B. Assista uma TV de LCD. Verbo assistir, quando ele tem sentido de você ver, de você presenciar, ele é transitivo indireto. Então, a frase está incorreta, porque seria assim, ó. Assista a uma TV. Letra C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando, ou seja, verbo visar no sentido de você objetivar, de você desejar, de você almejar. Então, nesse caso, é transitivo indireto. Então, receberia a preposição a, visando aos títulos e aos euros. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica. Regência do verbo implicar. O verbo implicar, quando ele tem um sentido de causar, de ocasionar, de acarretar, ele é transitivo direto. Então, quando a gente usa o verbo implicar, implica no, implica em, está incorreto. Então, nessa frase aí, o verbo implicar está correto. Implica inovação e paixão, porque ele é transitivo direto, então ele não vai receber preposição. E a letra E. A Caixa informou os mutuários que não haverá prorrogação. Então, bora lá. O verbo informar, ele é bitransitivo, ou seja, ele vai receber dois complementos. O primeiro, objeto direto, e depois o objeto indireto. Então, a regência do verbo informar, ela diz o seguinte, ó. O objeto direto, em um caso, ele pode ser objeto, coisa, e logo em seguida, o objeto direto, ele vai ser pessoa. Ou então, pode ser da seguinte forma, o contrário, ó. Informou, aí o objeto direto vai ser objeto direto de pessoa, e o outro, em seguida, o objeto indireto, vai ser de coisa ou objeto. Nesse caso aqui, ó, percebam, ó, informou quem? Informou os mutuários. Então, o objeto direto é o objeto direto de pessoa. Então, logo em seguida, vem o objeto indireto. Então, o objeto indireto, ele sempre vai receber preposição. Então, a frase corretamente ficaria assim, ó. Informou os mutuários de que não haverá prorrogação. Então, a letra E está incorreta, porque antes desse que haveria uma preposição de.